dia seguinte, o Paulo ele desligou o celular. O Wellington desesperado, querendo falar com ele, porque tinha passado a noite ouvindo ele no bar, então já ficou imaginando mil e uma coisas. E daí ele pega um ônibus circular, e daí esse ônibus passava no bairro que Paulo estava morando com sua irmã, e também voltava para a casa de Wellington. Passava pelo mesmo local de partida. E chegando lá, no bairro que a irmã de Paulo morava, a irmã de Paulo sobe no ônibus, no mesmo ônibus que o Wellington tá. O Wellington pergunta para ela sobre Paulo. Então ela responde que ele está em casa, está dormindo. E a forma grosseira como ela respondeu fez o Wellington perceber que ela tinha ficado chateado pelo que aconteceu no dia anterior, que ele tinha se precipitado. Isso só fez com que essa irmã de Paulo fosse mais um obstáculo para o Wellington e Paulo ficarem juntos. O Wellington desce na sua casa, no retorno do ônibus, e pega outro ônibus descendo no bairro, no local onde aquela mulher ela tinha subido no ônibus. Ele desce do ônibus e sai perguntando a todo mundo ali daquela redondeza se conhecia a Juliana. Porém lá na rua ela era conhecida com outro nome. Então o Wellington não teve sucesso e não encontrou Paulo nesse dia. O Wellington se irritou muito, e quando o Paulo chegou no trabalho, que ambos trabalhavam no mesmo horário no shopping, o Wellington se irritou muito porque quando ele questionou a Paulo o porquê que não estava conseguindo falar com ele, ele disse que desligou o telefone simplesmente por desligar, trocou o chip e não avisou a Wellington. Então isso chateou muito o Wellington, mas mesmo assim o Wellington não percebeu que aquele rapaz não queria nada sério com ele, só estava brincando com ele. O tempo foi passando, Paulo e o Wellington continuaram se falando por telefone. O Wellington querendo ficar com Paulo a todo custo, querendo morar com ele, porque foi para isso que ele ajudou a Paulo a arrumar um emprego. Porém, e aquela mulher percebendo e ouvindo as coisas que Paulo fazia com o Wellington, e o Wellington aguentava calado. O Wellington sempre positivo, sempre crendo que tudo ia dar certo, sempre dando força para Paulo, até mesmo na dificuldade no trabalho, porque Paulo nunca tinha trabalhado e aquilo era uma coisa nova para ele. Então Juliana ela se convence que o Wellington poderia nem não ser tão ruim assim. E daí ela fala para Paulo que gostaria de conhecer um pouco mais de Wellington. Mas o Wellington ele estava com medo, ele estava nervoso, ele estava sofrendo. Então decidiu só deixar o tempo passar mais um pouco. E por perceber que iria perder o emprego, não ia passar pelo tempo de experiência, ele falou com a sua mãe, disse para o Wellington que sua mãe aceitava, que sua mãe tinha descoberto que os dois estavam juntos, e o Wellington caiu. Sim, o Wellington caiu naquela conversa. Ele então, a única exigência daquele rapaz seria que o Wellington fosse morar do lado da casa da sua irmã, porque segundo sua irmã, o Wellington seria perigoso. O Wellington não queria sair da sua casa, não queria mudar toda uma vida, porque já não confiava mais em Paulo. O Wellington então cedeu, foi morar perto da casa da irmã de Paulo e começaram ali uma vida. Como já era esperado, Paulo ficou desempregado, não passou pelo tempo de experiência, e o Wellington passaria então a sustentar a casa novamente. A irmã de Paulo foi vendo que o Wellington era uma pessoa boa, uma pessoa trabalhadora, uma pessoa esforçada, e que seu irmão, na verdade,
era apenas o espelho da sua mãe, um oportunista. Pois uma mulher que não enxerga que o filho não pode dar metade do salário para ela, pois deve se estabelecer em outra cidade, pois eles eram do interior. Ele deveria ter guardado esse dinheiro para, caso não passasse no período de experiência, procurar outro emprego, algo melhor. Mas o Wellington arcou com tudo. Paulo deixava o Wellington em casa e ia para a casa da sua mãe no interior e estava pouco se lixando para que o Wellington pensava, para como o Wellington iria se sentir sozinho. Ele não reconhecia que o Wellington tinha mudado de casa, tinha mudado de vida para seguir ele. Enquanto ele estava na casa da sua mãe curtindo, se distraindo, o Wellington estava aqui na cidade colocando o currículo para ele. Sua irmã, indignada quando Paulo chegou da casa da sua mãe, disse: Paulo, você não tem vergonha na cara? O Wellington procura emprego para você. A gente vê que você não tá nem aí. É para isso que você tirou ele da casa que ele morava, para fazer a vontade da mãe? Será que você não enxerga que você não pode entregar todo esse dinheiro que você entrega para ela? Será que você não enxerga que você tem de comprar roupas, que você tem de colocar currículos, que você tem passagens para pagar, para garantir um futuro melhor para você e até mesmo para ela? Mas para garantir um futuro para ela, você primeiro tem de se estabilizar aqui na cidade. O tempo foi passando, a irmã de Paulo foi vendo a convivência dos dois. E então, com isso, ela viu que na verdade o vilão da história era Paulo. Ela via que Paulo desprezava a atenção que o Wellington dava, que Paulo nas folgas deixava o Wellington sozinho em casa e viajava para a casa da sua mãe, que em primeiro lugar estava Paulo para Paulo e não Wellington, que era o seu companheiro. Aquela mulher, ela foi se voltando cada vez mais para o Wellington, e daí sempre que ela estava em casa, ela gostava de ouvir Márcia Felipe. E então por isso que eu coloquei essa música aqui na playlist marcante da saga de Wellington e Paulo, porque é a música que retrata bem esse tempo da irmã de Paulo, que essa música lembra bastante a música A Culpa Vai Ser Sua, de Márcia Felipe, que na época era forró da curtição. Uma mulher que não conhecia o Wellington, que via o irmão como um santo e via o Wellington como um vilão, mas que com o tempo viu que o Wellington na verdade era apenas uma vítima de um complô de Paulo e de sua mãe. Te esquecer, não arrisque, que eu tô a um copo de apagar você da minha memória. E não duvide que eu sou capaz de riscar você da minha história. Aproveita que o nosso amor só tem mais umas horas. E se um dia a gente se esbarrar, sentimento que você não tem, o seu coração não sabe o que é amor. Você nunca parou pra entender o coração de uma mulher. Amor, sinto muito, mas infelizmente dessa vez você vai ter que sair. Não foi nenhuma novidade, porque hoje eu descobri.